Takeru é um inútil que lidera a pior equipe da academia. Mas tudo muda quando a melhor aluna entra para o esquadrão e o ajuda a despertar seus poderes ocultos, tornando-o forte o bastante para derrotar seus inimigos. A história começa na academia anti-magia, com Takeru pensando em como é patético ser o capitão do pior esquadrão. Mesmo assim, ele precisa se formar como inquisidor para caçar bruxas e pagar as dívidas de seus pais. Ele chega ao escritório e encontra Usagi e Ikaruga tirando fotos sensuais. Usagi lhe dá um tapa por entrar sem bater. Enquanto isso, o diretor Sugetsu repreende a inquisidora Okyu por matar uma bruxa durante uma missão. Como punição, ela volta a ser aluna e é forçada a entrar no pior pelotão da academia. Usagi e Takeru discutem por falta de créditos, mas Ikaruga sugere que ganhem bônus interceptando um comércio ilegal de itens mágicos. Sugetsu aparece e apresenta Oka como a nova integrante. Usagi logo a reconhece como a prodígio que se tornou inquisidora em menos de 2 anos, pois as duas foram colegas de classe. Após a saída de Sugetsu, Takeru pergunta se ela se lembra dele, mas ela nega friamente. À noite, o time parte para a missão de Ikaruga, que fica na retaguarda, enquanto Usagi assume a posição de atiradora. Assim que Usagi localiza os alvos, ela avisa Takeru e Okyu, que invadem o prédio para emboscar os criminosos. Na entrada, Takeru nocauteia o guarda e manda Usagi atirar pela janela. Ela atira, mas quando ele entra para prender os sobreviventes, percebe que estão todos vivos porque ela errou o cômodo. Os bandidos zombam dele por usar uma katana, deixando Takeru furioso. Ikaruga pede calma, mas um dos homens atira. Takeru ativa seu instinto e corta a bala ao meio como um herói de ação. Chocados, os homens disparam mais 2 vezes, mas Takeru rebate os tiros e jura retalhá-los. Então, Ikaruga fala com ele na voz de sua irmã, o que o acalma instantaneamente. Ele continua implorando por misericórdia. De repente, as luzes se apagam e Oka entra em cena, desviando dos ataques e nocauteando todos, deixando Takeru impressionado. Ela ordena que o último homem se renda, mas o covarde invoca um mecha mágico e começa a disparar contra a sala toda. Takeru se esconde, mas Oka desvia dos tiros com perfeição, acerta os pontos fracos da máquina e a para. Takeru corre para checá-la, mas tropeça e acaba agarrando o seio de Oka. Constrangida, Oka lhe dá um chute nas partes baixas. Na confusão, Usagi finalmente atira no prédio certo, mas a bala ricocheteia e acaba nocauteando o próprio Takeru. Semanas depois, Usagi reclama que Oka faz tudo sozinha, mas ela diz que não confia neles por serem incompetentes. Após ela sair, Takeru admite que ela tem razão e planeja uma forma de integrá-la ao grupo. Mais tarde, ele prepara uma festa surpresa para Oka, mas ela os critica por brincarem em horário escolar. Ao sair, Takeru nota um ferimento no braço dela. Preocupado, ele a segue e pergunta como se feriu. Irritada, Oka manda ele não se meter, mas Takeru lembra que é o capitão e a convence a levá-lo na próxima missão. À noite, a dupla infiltra um matadouro da Valhalla e derrota guardas para salvar reféns, mas os encontram esquartejados em latas de lixo. Oka chora e corre para matar os guardas que renderam. Takeru a impede, avisando que ela perderá a licença de inquisidora se matar de novo. Mas Oka diz que não se importa, pois uma bruxa matou sua família e ela quer vingança. Ao tentar atirar, Takeru a afasta e jura que não desistirá de ser seu parceiro. No dia seguinte, Sugetsu elogia o esquadrão de Takeru para Oka, esperando que ela reconheça o valor deles. Sem sucesso, ele revela que um membro é candidato a devorador de relíquias. Oka se choca, mas conclui que Sugetsu está apenas exagerando e vai embora. Sugetsu vê a devoradora Lápis na janela e deseja que ela faça um contrato. À noite, a bruxa Mari encontra o necromante Haunted, da Valhalla, para entregar um item mágico. Ao ver sua camisa suja de sangue, ela pergunta quantos ele matou. Ele diz que foram 50 criminosos. Irritada, ela diz que o mataria se os chefes da Valhalla permitissem. Haunted diz que luta contra o inimigo comum, os Inquisidores. No dia seguinte, Usagi explica a Takeru que errou os tiros na última missão por estar nervosa demais. Oka entra na sala e Takeru a convida para almoçar. Irritada, ela recusa e o critica, dizendo que ele só quer ser inquisidor pelo dinheiro. Ikaruga a confronta, dizendo que ela perdeu o posto de inquisidora por ser uma assassina impiedosa, e Oka sai furiosa. Haunted sobe num prédio e reclama da paz no mundo. Ele invoca um monstro antigo para causar o caos. Enquanto isso, Takeru encontra Oka no túmulo da família e pergunta o que aconteceu. Ela conta como a bruxa os matou, diz que abandonou sua humanidade para exterminar bruxas, e pergunta se Takeru consegue fazer o mesmo. Uma explosão ocorre na cidade e Haunted ordena que seu monstro invada a zona restrita da academia para resgatar as bruxas. Oka chega ao local e descobre que um Einherjar apareceu. Enquanto isso, Takeru derrota alguns carniçais enquanto procura por ela. No caminho, ele vê Lápis por um segundo, mas ela desaparece.
Ikaruga o conecta a um aviso de Sujetsu. O guerreiro antigo, o Einherjar, está chegando à zona restrita da academia. Devido à falta de pessoal, Sujutsu pede ajuda aos alunos e encerra a transmissão. Ikaruga pergunta a Takeru se vão fugir ou lutar. Embora Takeru ache melhor fugir, ele decide lutar contra o Einherjar para acalmar o ódio de Oka. Oka alcança o Einherjar e dispara 2 tiros. O monstro revida, desequilibra-a e corta sua coxa. Sem se abalar, ela continua disparando enquanto desvia dos ataques. Eventualmente, o Einherjar a joga contra a fonte. Desesperada, Oka invoca sua arma mágica, Vlad, e ordena que cure seu ferimento. Ela trabalha com Vlad para liberar o primeiro gatilho e dispara contra a armadura. Vlad avisa que a bainha do monstro se cura sozinha e sugere destruí-la com magia característica. Oka combina as armas e oferece seu sangue a Vlad. Ela crava vários espinhos no corpo do Einherjar, destruindo a bainha. Infelizmente, ao tentar atacar, Vlad a abandona. O Einherjar arremessa contra a parede. Antes que ela seja finalizada, Takeru aparece e afasta o monstro. Oka manda ele sair, mas Takeru decide enfrentar o Einherjar. Ele desvia dos golpes com facilidade, e Ikaruga avisa pelo rádio que a arma do Einherjar precisa esfriar, sendo o momento ideal para atacar. Takeru se aproxima e ataca o monstro. Ele pede que Usagi atire para desequilibrá-lo. Ao tentar finalizar, o Einherjar usa magia característica e estraçalha Takeru. Enquanto ele morre, Lápis aparece, leva sua alma para outra dimensão e o escolhe como seu segundo contratante. Antes de concluir, ela pergunta se ele abandonaria sua humanidade para vencer. Ele aceita. Ela entrega uma espada, revive seu corpo, o envolve em uma armadura e o envia de volta. Ela se apresenta como uma entidade dos Relic Eaters, reconhece Takeru como seu dono e ordena que ele lute. Takeru avança contra o Einherjar e eles trocam golpes. O Einherjar prepara sua magia característica. Lápis manda Takeru manter o gatilho pressionado e ela ativa a magia da arma. Quando o Einherjar dispara, a arma absorve o ataque. Takeru avança e destrói o monstro com um único golpe de sua magia característica. Depois, Takeru senta com Oka sob uma árvore e pede para dividir o peso de sua vingança. Comovida, Oka pergunta se pode mesmo, mas Takeru garante que quer ajudar antes de dormir no colo dela, deixando-a emocionada. Em outro lugar, Marie é encurralada e presa pelos inquisidores da academia. Dias depois, Sujetsu se encontra com o caçador de bruxas Kurogane na zona restrita e descobre que a memória de Marie foi apagada magicamente. Como ela é uma bruxa procurada, Sujetsu não pode soltá-la nem matá-la. Então, ao chegar na cela, ele lhe dá as boas-vindas à academia. Na manhã seguinte, Sujetsu encontra o pelotão de Takeru, apresenta Lápis como uma poderosa relíquia de espada e a deixa sob seus cuidados. Ele elogia a derrota do Einherjar e decide recompensá-los com uma missão especial. Ele chama Marie, explica que a academia quer integrar bruxas à Inquisição e ordena que eles a escoltem mantendo sua identidade em segredo, chocando a todos. Marie diz para deixarem em paz por causa da coleira rastreadora, mas Takeru avisa que ela explodirá se usar magia. Enquanto Usagi e Ikaruga sugerem deixá-la, Oka lembra da missão e avisa Marie para sempre informar seus planos. Irritada, Marie pergunta a Oka se precisará de permissão até para andar. Em vez de responder, Oka fica furiosa. Antes que percebam, começam a discutir como crianças mimadas. Takeru tenta impedir a gritaria, mas Marie sai irritada, sem entender onde errou. Mais tarde, Oka e Marie competem no treino de tiro. Após Oka vencer, elas vão para o salto em distância onde ela vence de novo, deixando Marie furiosa. Na aula de história, Marie ganha 1 ponto ao responder uma questão difícil que Oka não soube, o que a irrita. No almoço, Marie compra o último pão doce antes de Oka, provocando-a por ter errado a questão. Em retaliação, Oka zomba das pernas tortas de Marie no salto, iniciando outra discussão barulhenta. Takeru tenta intervir e leva um soco de cada uma antes de se acalmarem. Momentos depois, Marie oferece uma bebida gelada para Takeru cuidar do rosto inchado. Comovido, Takeru agradece e pede desculpas por Oka, mas Marie lembra que são inimigas. Takeru diz que ser bruxa não a torna inimiga, mas Marie o chama de idiota por confiar demais e promete matá-lo enquanto dorme. Imperturbável, Takeru pergunta por que ela quer ser inquisidora, e ela diz que quer mostrar que nem toda magia é perigosa. Takeru a elogia pela nobreza, e ela o chama de esquisito. Ao sair, Marie pergunta o nome dele e sugere que se chamem pelo primeiro nome, ao que Takeru concorda. Enquanto isso, Haunted relaxa em outro telhado, lembrando da noite em que Marie foi presa. Aparentemente, ela o interrogava por quebrar o acordo e capturar inocentes, quando os inquisidores os cercaram. Enquanto Marie tentava salvar os reféns, Haunted os prendeu em um círculo mágico, massacrou-os e fugiu, deixando Marie com um feitiço de esquecimento. Agora que ela foi capturada,
Nat, sua devoradora de relíquias, o critica por não tê-la explodido, mas Haunted diz que precisava torturar Mari psicologicamente para satisfazer seus desejos doentios, e promete resgatá-la. Na sala do pelotão, Takeru, farto das brigas de Mari e Ouka, tenta apaziguar os dois. Ao ver Takeru chamando Mari pelo primeiro nome, Ouka exige explicações, mas Mari se agarra ao braço dele, deixando Ouka furiosa. Usagi interrompe a briga e mostra a tabela do torneio de batalha simulada da academia. Mais tarde, enquanto Takeru vê a tabela, um valentão chamado Kyoya aparece e pergunta se o esquadrão dele vai participar. Takeru confirma, e Kyoya ironiza a coragem deles, jurando derrotá-los no torneio. À noite, Takeru encontra Mari fora da escola, descobre que ela vai morar com ele e trava. Ouka aparece de repente, agarra Mari pela cabeça e a acusa de tentar seduzir Takeru, iniciando outra discussão. No caminho, Ouka explica que Suganami sugeriu que Mari ficasse com Takeru por falta de vagas. Ela promete morar lá como guarda-costas para evitar ataques de Mari. Ao chegarem no apartamento minúsculo, Mari fica horrorizada com o estado do lugar, mas Takeru os recebe mesmo assim. Na entrada, Takeru entrega a chave a Ouka e Mari e sai para descansar, sem saber que os inquisidores vigiam o local esperando comparsas de Valhalla. Uma hora depois, Takeru volta com o jantar e flagra Mari se secando, totalmente exposta. Ele entra em pânico, mas enquanto Mari pede para ele parar de olhar, Ouka sai do banheiro gritando e avança sobre ela. As duas caem sobre Takeru, soterrando-o. Semanas depois, o torneio começa e o esquadrão enfrenta um time forte. Após eliminar 2 comandos, Takeru muda de posição e pede que Usagi atire, mas ela diz que está travada porque Ouka também está encurralada. Takeru pede ajuda a Mari, mas ela recusa, deixando-o sem saída. Quando o atirador inimigo começa a provocá-los, ele se irrita e decide servir de isca para que Ouka elimine mais 2. Ele sai do esconderijo e provoca o inimigo, mas acaba apanhando. Com pena, Mari repensa sua decisão, entra na batalha e consegue distrair o oponente. Aproveitando a chance, Ouka, Takeru e Usagi eliminam os últimos inimigos e vencem. À noite, enquanto Ikaruga celebra, Takeru nomeia Mari a melhor da partida e pede a opinião de Ouka. Sem jeito, Ouka agradece a contribuição de Mari, mas quando Mari a ignora, Ikaruga a provoca, chamando-a de estranha e zombando de seu peito reto. Mais tarde, Ouka vai ao escritório de Suganami entregar um relatório e vê que ele não está. Curiosa, ela lê o relatório sobre Mari e recua em choque ao descobrir que ela já foi procurada por assassinato. Enquanto isso, no festival da escola, Mari vê Usagi e Ikaruga brincando como irmãs e pergunta como ficaram tão próximas. Takeru diz que elas eram inimigas e espera que ela e Ouka sejam assim um dia. Mari duvida, mas Takeru lembra que ela é humana, apesar de bruxa, e pede que pare de se isolar. Mari admite que tem medo, pois mal lembra do passado, e o pouco que recorda faz pensar que foi uma pessoa terrível. Comovido, Takeru jura aceitá-la como ela for, e Maari, tocada, o puxa para brincar. No segundo dia, Oka chega atrasada e leva Takeru para falar sobre Mari. Sujetsu visita Kurogane e descobre que Oka sabe da prisão de Mari. Sem se abalar, ele pergunta se agentes da Valhalla virão resgatá-la, mas Kurogane não tem certeza. Na batalha simulada, Oka reflete sobre o que contou a Takeru e se pergunta se há mais sobre Mari. Então, Yoshi, parceira de Kuya, se aproxima sentindo dores. Vinas espinhosas surgem dela, derrubam Kuya e destroem a barricada. Takeru corre para ajudar, mas as vinas formam uma flor que invoca Haunted, agente da Valhalla. Sem memória, Maari não o reconhece. Kurogane e seus homens disparam contra Haunted, que solta um gemido e cria um campo mágico cúbico, prendendo o esquadrão de Takeru e Mari. Ele se aproxima de Mari e pede que ela volte para ele. Takeru se coloca à frente, e Haunted, com ciúmes, pergunta se ele é o novo namoradinho dela. Antes que ela responda, ele implora que ela o aceite, ameaçando matá-la se recusar. Takeru interrompe o discurso com um insulto. Irritado, Haunted ameaça Takeru, que se transforma em devorador de relíquias. Ao reconhecê-lo como inquisidor, Haunted se apavora e implora por perdão. Takeru avança, mas Haunted fingia. Ele apunhala o peito de Takeru, jogando-o contra a parede, e se funde com Naki para assumir sua forma de Reliquiter. Oka e Ikaruga encontram Usagi desmaiada. Ikaruga a acorda cantando. Sujetsu liga para Oka, que o acusa de ter prendido Mari ilegalmente. Ela diz que investigou a cena do crime e achou traços de necromancia. Como Mari não usa essa magia, ela não pode ter matado os inocentes. Sujetsu percebe que ela está certa e decide fazer um acordo para não ser exposto. Haunted diz a Maari para se proteger, mas ela diz não conhecê-lo. Ele percebe que ela ainda está sob o feitiço de amnésia e o desfaz. Mari lembra de ensinar crianças em um orfanato.
Haunted apareceu, destruiu tudo, capturou as crianças e a forçou a se juntar a ele para salvá-las. Mari se culpa pelas mortes e pede perdão a Takeru. Haunted promete libertar a todos se ela voltar, mas Takeru avisa que ele e Oka descobriram que as crianças já estavam mortas. Mari fica confusa, mas Haunted prova o que Takeru disse ao invocar os mortos-vivos das crianças, admite o assassinato e promete deixá-la brincar com os corpos. Devastada, Mari entra em agonia e Haunted se diverte. Takeru diz a Mari que, embora entenda sua culpa, a forma de se redimir é seguir seus sonhos e salvar vidas com magia. Se for doloroso demais, ele oferece dividir o fardo, deixando Mari chocada. Dito isso, ele assume uma postura de combate e desafia Haunted. Haunted ataca, mas Takeru bloqueia e contra-ataca, sendo repelido logo em seguida. Ao tentar atacar de novo, algo invisível para Takeru. Confuso, ele pergunta a Lápis o que houve, e juntos percebem que Haunted liberou sua magia característica, cortes invisíveis por toda a área. Sabendo disso, Takeru pede que Lápis mude a forma da espada durante a luta, então ele avança contra Haunted novamente. Haunted bloqueia o primeiro golpe, mas Takeru transforma a arma em uma espada curta e o esfaqueia. Ele continua dominando o combate até que o canalha joga o corpo de Yoshi para distraí-lo e derrubá-lo. Mari lembra de um feitiço de ataque que aprendeu e o lança para proteger Takeru, sabendo que a coleira explodirá sua cabeça. Após Haunted desviar, ela espera pacientemente pelo fim. Mas a coleira desativa e Oka aparece, explicando que chantageou o Sujetsu para desarmá-la. Com o tempo acabando, Oka diz a Maori para salvar Takeru com sua magia. Ela corre para a luta e joga minério carmesim em Haunted para irritá-lo. Enquanto ela começa o feitiço, Haunted avança contra Oka para matá-la. Mas Osage intervém e o atinge à distância. Quando Haunted se levanta, Mari termina o feitiço e o dispara contra Takeru, que o absorve. Haunted libera sua magia, mas Takeru supera sua técnica suprema, usando o poder absorvido de Maori, expulsando Haunted de sua forma de devorador de relíquias. Chocado, Haunted pergunta o nome de Takeru, reconhece seu clã de caçadores de demônios e desaparece. O campo mágico some, Takeru cai e Maori corre até ele, chorando e agradecendo. Um mês depois, a mãe rica de Musashi a convoca e critica suas notas. Quando ela tenta se desculpar, a mãe a interrompe, diz que será seu último mês na academia e que a casará com uma família rica, para que ela seja útil. Ao sair, Usagi implora que ela reconsidere, mas a mãe a ignora e vai embora. Mais tarde, o esquadrão de Takeru e outros alunos se reúnem para ouvir sobre o festival de caça às bruxas com Rima, o novo presidente. Takeru pergunta a Ikaruga quem é o certinho, e ela diz que é um novato. Logo, Rima apresenta a nova moeda do festival, animando os alunos ao dizer que pode ser trocada por dinheiro. Ikaruga, Maori e Oshu acham isso materialista, mas Takeru fica tão empolgado que, ao voltar, já planeja como participar. Oka e Mari estranham o interesse de Takeru, e Ikaruga explica que ele precisa do dinheiro para pagar as dívidas deixadas pelos pais. Nesse momento, Usagi chega à entrada da sala. Ao entrar, ela lembra do que a mãe disse e pensa em sair do esquadrão, achando que Takeru não precisa dela. De repente, ela ouve os outros sentindo sua falta, e se derrete ao ouvi-los elogiá-la. Porém, quando Mari tenta lhe dar um apelido, Usagi entra de supetão, a repreende e pede que voltem a discutir o festival de caça às bruxas. Então, um cara de óculos aparece, diz ser capitão de um esquadrão menor e propõe uma aliança para o festival. Para a surpresa de todos, Takeru aceita a ideia. Logo depois, Usagi sai para espairecer, mas acaba esbarrando com Reima no caminho. Apavorada, ela começa a pedir desculpas tremendo, mas Reima libera sua aura sinistra e, com uma voz gentil e perturbadora, diz para ela aproveitar seu tempo na escola enquanto pode. Usagi cai de joelhos, tremendo muito. Takeru, que estava por perto, vê a cena e corre para ajudá-la. Ao vê-lo, Reima se apresenta como amigo de infância de Usagi, pede que Takeru cuide dela e vai embora. Takeru nota que Usagi está aterrorizada. Quando ele pergunta o que aconteceu, ela pede ajuda e desmaia. Enquanto isso, Sendo, o secretário do conselho, aborda Oseu no corredor e a leva a uma sala secreta para conhecer Nagaru, a presidente. Nagaru pergunta se Oseu conhece a lenda urbana da bruxa Mefisto, mas Oseu diz que é só um conto de fadas. Nagaru revela que Mefisto possuía uma subordinada e matou todos, menos ela e Sendo, deixando Oka chocada. Na mesma hora, Takeru, Mari e Ikaruga visitam Usagi na enfermaria. Após uma conversa rápida, Takeru decide ir embora, mas Usagi segura sua camisa, então ele decide ficar até ela acordar. Ikaruga e Mari saem. Ao anoitecer, Usagi acorda e vê Takeru ao seu lado. Ela pergunta se ele ficou ali o tempo todo. Ele confirma.
Ela pede desculpas, mas ele diz que está tudo bem e decide acompanhá-la até em casa. Enquanto isso, Oka pergunta como pode ajudar. Nagaru lista tudo que o novo aluno, Hima, realizou em apenas um mês e pergunta se Oka não acha suspeito ele ter chegado logo após a batalha contra Haunted, deixando-a chocada. No caminho, Takeru pergunta sobre Heima, mas Usagi diz friamente que não vale a pena falar disso. Takeru tenta convencê-la a se abrir, mas ela perde a paciência e pergunta se ele quer se casar com ela. Percebendo que não pode, ela chora e diz que, como herdeira, sua mãe quer que ela se case com Hima para garantir o futuro financeiro. Com lágrimas, ela diz a Takeru que está passando seu último mês na escola com eles e tenta fugir. Mas Takeru a impede e insiste que ela fique em seu apartamento. Mais tarde, tomando banho, a mente de Usagi viaja longe, imaginando Takeru a possuindo, para impedir que sua mãe siga com o casamento. Quando Takeru volta, ela se aproxima apenas de toalha, deixando-o muito nervoso. Ao oferecer sua camisa, Usagi tropeça nos braços dele e deixa a toalha cair, revelando seus seios fartos. Takeru a segura, hipnotizado enquanto se excita, e ela pede, envergonhada, que ele seja gentil por ser sua primeira vez. Mas, antes do beijo, Mari, Oka e Ikaruga entram, chocadas ao ver Takeru com a Usagi nua, e o espancam, achando que ele estava se aproveitando dela. Depois, Takeru conta tudo o que sabe sobre Hima, mas, no caminho, Usagi pergunta timidamente por que todos estão no apartamento. Takeru diz que os convidou para uma reunião estratégica para melhorar suas notas e ela continuar na escola. Usagi não se sente confortável com todos se esforçando tanto por alguém tão inútil quanto ela. Emocionada, Takeru lembra que, embora seja uma má atiradora, ela é essencial e salvou suas vidas, por isso precisam salvá-la. No dia seguinte, Ikaruga inicia o plano fazendo um show de cosplay para alguns pervertidos. Após vestir seus colegas, inclusive Takeru, como personagens, ela pede que os garotos tirem fotos deles. Horas depois, Oka vê uma garota pintando uma linha branca no chão e exige saber o que ela está fazendo. A garota diz que Hima ordenou aquilo para o festival, deixando Oka desconfiada. Enquanto isso, Hima chama Takeru e começa a falar sobre Usagi passar seus últimos dias com eles, alegando que ela pertence a ele. Irritado, Takeru diz que Usagi não pertence a ninguém. Hima ignora e pergunta o que ela é para ele. Quando Takeru diz que são camaradas, Hima ri e diz que um assassino de irmão nunca terá camaradas. Furioso, Takeru o agarra pela camisa e exige que retire o que disse, mas Hima insiste que Usagi matou seu irmão. Mesmo assim, Takeru jura salvar Usagi com tudo que tem, e solta Hima. Momentos depois, Oka usa Vlad para ver o campus e descobre que as linhas brancas de Hima formam um círculo mágico de controle mental. Em outro lugar, Hima ameaça Usagi por não ter ido para casa. Usagi resiste à manipulação, mas Hima pega sua faixa, chama-a de assassina e diz que ela nunca escapará, deixando-a derrotada. Sendou avisa Nagaru que a identidade de Hima é Mephisto e pede permissão para capturá-lo. Nagaru percebe que Sendo foi possuída por Mephisto, saca sua arma e aponta para ela, que faz o mesmo. Takeru e Mari procuram Usagi, enquanto Oka e Sendo invadem o escritório de Hima para prendê-lo. Calmo, Hima pergunta por que Oka o prende. Ela responde que acredita que ele é o verdadeiro Mephisto. A falsa Sendo revela ser a verdadeira Mephisto e zomba de Sendo e Nagaru por tentarem impedi-la. Quando Oka vai responder, Hima coloca um talismã em seu rosto, distraindo-a e permitindo que a falsa Sendo agarre Oka e transfira o espírito de Mephisto para seu corpo. Nesse momento, a coleira explosiva de Mari é desativada, mas, ao contar a Takeru, Nagaru liga e avisa que Oka está em perigo. Enquanto Mephisto se ajusta ao corpo de Oka, ela diz a Hima que precisa ativar um feitiço logo. Hima se enfurece, dizendo que isso não fazia parte do acordo e que ele mudou de escola para que ela conquistasse a academia e a Inquisição para ele. Irritada, Mephisto agarra Hima pelo pescoço e ameaça quebrá-lo se ele não calar a boca. Quando Hima exige que ela o solte, ela lembra como ele era um fracassado antes de conhecê-la, depois o solta e promete deixá-lo com a academia quando recuperar seu corpo principal. Na mesma hora, Nagaru diz a Takeru que o corpo real de Mephisto está preso na academia e que ela planeja tomá-lo usando um item mágico para fazer lavagem cerebral nos alunos. Takeru surta com Nagaru por colocar Oka em perigo, jura salvá-la e desliga. Depois, ele pergunta a Lápis onde está Usagi. Quando ela diz que está na igreja da academia, ele pede que Mari o ajude a quebrar o controle mental de Hima, para que ele possa correr até a igreja e salvar Usagi. Enquanto isso, Usagi relembra quando sua versão mais jovem encontrou seu irmão mais velho brincando com o rifle do avô e o atingiu acidentalmente ao tentar tirar a arma dele. No funeral, aquele covarde desprezível do Hima se aproximou e exigiu que ela dissesse como se sentia ao assassinar o irmão. Quando ela recusou, ele a esbofeteou e a tornou sua propriedade. Então,
ela acorda no altar da igreja e encontra Rima subindo nela. Assustada, Usagi implora para ele parar, mas ele a esbofeteia, fazendo-a deitar quieta enquanto ele começa a tirar a roupa. Nesse momento, Usagi olha para a foto que tirou com seus amigos, percebe que agora tem um lugar para chamar de lar e morde o ombro de Rima, fazendo-o cair. Furioso, Rima invoca sua espada devoradora de relíquias para matar Usagi, mas, no último segundo, Takeru aparece e joga o idiota contra a parede, resgatando Usagi. Depois, ele abraça Usagi, entrega um pendrive com todos os detalhes e pede que ela encontre Ikaruga para ajudar Mari a desfazer o feitiço, enquanto ele lida com aquele lixo. Momentos depois, enquanto Usagi se prepara, Ikaruga entrega o rifle do avô com 2 balas especiais para destruir a alma de Mephisto, avisando para não atingir órgãos vitais. Pouco depois, Mari localiza a fonte do controle mental de Mephisto em uma varanda, mas ao começar a desativá-lo, Oka corre até ela, agindo como se estivesse preocupada. Mari percebe na hora que é a falsa Oka, fazendo Mephisto se revelar e apontar uma arma para ela. Quando ela está prestes a atirar, Usagi a agarra e a empurra da varanda. Ao sobreviver à queda, Mephisto, ainda no corpo de Oka, prende um talismã em Usagi e foge. Enquanto Usagi tenta segui-la, o talismã ganha vida e a faz alucinar. Com Usagi distraída, Mephisto volta para Mari e tenta atirar nela novamente. Mas desta vez, Takeru aparece em sua forma de devorador de relíquias e a empurra. Irritada, Mephisto invoca a arma de Oka, Vlad e atira em Takeru, tirando-o de sua forma de devorador. Irritado, Takeru ataca com sua espada. Ao bloquear, Mephisto sente Usagi se aproximando e decide testar os laços deles. Quando ela chega, Mephisto finge ser Oka e diz que Takeru é o impostor. No início, Usagi fica confusa. Mas após um silêncio, Takeru diz para ela atirar nos dois se estiver em dúvida, pois nenhum morrerá. A falsa Oka entra em pânico, alegando que Takeru mente. Quando o Jou mira, a alma de Oka retoma o controle, fazendo Mephisto perder o domínio e implorar para ser atingida. Usagi dispara, exorcizando o espírito, e o destrói com o segundo tiro. Depois, Mari desfaz o feitiço e corre para ver Oka, desmaiada ao lado de Takeru e Usagi. Ikaruga chega, checa o pulso dela e garante que ficará bem com um pouco de descanso. Dias depois, Sujetsu mostra a Ikaruga o cristal perdido, a matriz perdida, usado pela corporação Alchemist para armas biológicas. Ikaruga devolve o documento e diz que eles falharão, pois o item sumiu. Sujetsu pergunta se ela sabe quem roubou a matriz, já que foi uma alquimista genial, mas Ikaruga nega e sai. Takeru e Usagi veem o ranking do pelotão e descobrem que ficaram em último. Enquanto lamentam, Mari pisa na ferida e irrita Usagi. Aksha e Ikaruga chegam, e Ikaruga diz que Takeru é um imã de garotas que todas querem conquistar, deixando as outras envergonhadas. Logo, o pelotão volta ao escritório para buscar trabalhos extras. Após a conversa, Ikaruga pega documentos e avisa que tirará uma licença, saindo e deixando todos irritados. Usagi nota a preocupação de Takeru, que acha estranho Ikaruga tirar uma folga. Longe dali, Haunted encontra Isuka, irmã de Ikaruga, lamentando experimentos falhos, e diz que a tristeza a deixa atraente. Isuka se rende e Haunted a incentiva a viver como humana. Ela diz que dedicou a vida à pesquisa, e ele pergunta por que ela traiu a Alchemist para se juntar a eles. Isuka explica que a Alchemist limitava sua criatividade, mas sente uma dor de cabeça. Haunted se preocupa, e ela revela que Ikaruga vazou informações sobre a matriz perdida. Takeru e os outros seguem Ikaruga até um bueiro. Eles tentam segui-la, mas o esgoto é vasto e perigoso, então Takeru pede ajuda a Lápis para rastreá-la. Ikaruga avisa Isuka que está levando a matriz e cobra o acordo. Isuka pergunta por que ela roubou há 4 anos, mas Ikaruga dá respostas vagas e desliga, dando de cara com 2 guardas. Na superfície, guardas disparam contra o grupo, que foge. Eles encontram Ikaruga desmaiada diante de 2 guardas, derrotam-nos e Takeru a carrega para um local seguro, deixando os outros para trás. Quando Ikaruga acorda, Takeru diz que voltará pelos outros, mas ela o avisa para não ir, e um míssil Dragoon os atinge, ferindo-o. Vendo isso, Ikaruga leva Takeru para seu esconderijo contra a vontade dele. No caminho, ela liga para Isuka, pede desculpas pelo mal-entendido, apresenta os encrenqueiros como conhecidos e ameaça cancelar o acordo se alguém for ferido. Nesse momento, Sujetsu liga para a gerente sênior da Alchemist para saber se eles estão por trás do ataque. Como sempre, ela nega qualquer envolvimento e afirma que é uma 5ª unidade de pesquisa renegada que está liderando tudo. Ao ouvir isso, Sujetsu diz que vai declarar guerra a essa 5ª unidade só para ver a reação dela. Para sua surpresa, a gerente lhe dá permissão para acabar com eles.
Sujetsu desliga e chama Kurogane para reunir todos os caçadores de bruxas e cavaleiros para a guerra. Enquanto isso, Oka, Mari e Usagi relaxam na prisão de Isuka, desarmados, e discutem rumores sobre a Alquimiste tentando ressuscitar os Elfos Sombrios. Enquanto Oka descarta tudo como uma farsa, Isuka aparece, apresenta-se como irmã de Ikaruga e questiona se eles são amigos ou peões dela. Irritada, Usagi diz que a conhece melhor, mas Isuka garante que a verdadeira Ikaruga só se interessa pelo que se destaca e não vê valor no normal. Como Usagi não acredita, Isuka conta sobre a infância delas. Tudo começou quando as pequenas Isuka e Ikaruga, pesquisadoras geniais na Alquimiste, correram para 2 cientistas para se gabar de inventar um gás de controle mental que faz as pessoas se matarem, deixando-os horrorizados. Momentos depois, descansando, a pequena Ikaruga lê um livro sobre maternidade, roubado de uma amostra, e faz perguntas estranhas a Isuka sobre amor e ser mãe. Como é proibido, Isuka insiste para que ela jogue fora antes que os guardas vejam. Mas Ikaruga se recusa e diz a Isuka que se sente sufocada trabalhando no laboratório todo dia. Pouco depois, Ikaruga visita uma cápsula de estase com outro experimento fracassado de elfo sombrio. Em vez de seguir o protocolo e descartar o bebê elfo vivo, ela o leva para o quarto. Isuka fica furiosa, pois sabe que Ikaruga será expulsa se os superiores descobrirem, então ela faz devolver o bebê à cela. Lá, Ikaruga tenta descartá-lo como de costume, mas quando o bebê a chama de mamãe, ela se derrete e decide ficar com ele. Mais tarde, ela arruma suas coisas e rouba a Lost Matrix. Mas, ao sair escondida, Isuka acorda e implora para que ela fique, pois precisam uma da outra. Percebendo que ela tem razão, Ikaruga implora para que Isuka fuja com ela. Mas antes de responder, o alarme da instalação soa, avisando que a Lost Matrix foi roubada. Ikaruga corre para a cela do bebê elfo, mas vê que foi destruída. Sem se abalar, ela corta as perdas e foge para a academia, deixando Isuka para trás. De volta ao presente, Ikaruga termina de contar a mesma história a Takeru e se condena por ser uma pesquisadora sem bússola moral. Takeru pergunta por que ela veio à fronteira fazer um acordo com a irmã ao descobrir que planejavam ressuscitar os Elfos Sombrios. Curiosa, Ikaruga pergunta o que ele faria se ela contasse. Quando Takeru diz que a ajudará, ela relaxa tanto que sobe no cajado de Takeru e tira a roupa para um momento íntimo. Chocado, Takeru diz que não é hora para isso, mas Ikaruga diz que como ambos são virgens, perder a virgindade seria a melhor forma de aproveitar a primeira vez antes de se despedirem. Takeru pergunta o que ela quer dizer com despedida. Antes que ela responda, helicópteros alquimistas cercam o local. Ikaruga o beija, injeta um paralisante nele e sai para enfrentar Isuka. Pouco depois, um caminhão de Izuka deixa Oka, Usagi e Mari em um local qualquer. Usagi avisa que voltará à instalação para salvar Ikaruga, suspeitando que ela negociou a liberdade com a matriz perdida. Oka pergunta se ela ainda confia em Ikaruga após saber de seu passado. Usagi garante que não se importa com o passado e fará o que for preciso para trazer Ikaruga de volta em segurança. Impressionada, Oka decide ajudá-la a salvar a amiga. Nesse momento, os dragões da academia passam voando e a limusine de Sujetsu para ao lado delas. Sujetsu sai e exige saber o que fazem ali. Oka pergunta o que está acontecendo. Sujetsu diz que vão à guerra contra Isuka e pergunta onde estão Ikaruga e Takeru. Ao saber que ela não sabe, ele suspira, libera armas no porta-malas e permite que lutem com a academia para derrubar a instalação. Takeru surge de um beco, ainda paralisado, assume sua forma de devorador de relíquias e entra na batalha. Enquanto derrota Mechas, Takeru pede que Lápis localize Ikaruga. Ela indica o topo da torre futurista. Takeru pergunta se ela pode voar até lá, mas Lápis diz que só pode planar após um salto alto e ativa os propulsores. Sujetsu derrota dragões inimigos com sua espingarda, Innocentius. Enquanto Takeru luta, Oka aparece para ajudar, e Usagi e Mari avisam pelo rádio que darão cobertura como atiradoras de elite. Oka avisa que os inquisidores prenderão Ikaruga se souberem dos experimentos com elfos. Para evitar isso, ela diz que precisam chegar nela primeiro, fazendo Takeru invadir o prédio imediatamente. Izuka encontra Ikaruga no laboratório, a culpa por tê-la abandonado há 4 anos e pergunta por que a traiu. Ikaruga diz que só queria explorar o mundo que o livro lhe mostrou. Irritada, Isuka diz que, desde que ela partiu, alteraram seu DNA para que sinta dor intensa ao ter emoções. Ikaruga pergunta o motivo, mas Isuka diz que Valhalla a curará se ela ressuscitar um elfo e exige a matriz. Ikaruga diz que não pode, pois veio impedir a ressurreição e salvá-la. Isuka ri, mas Ikaruga se desculpa por tê-la deixado, abraça a irmã e implora que a siga para o paraíso. Isuka a empurra, diz que não precisa mais dela e jura destruir tudo para se salvar. Quando Ikaruga tenta impedi-la, Isuka atira em sua perna e exige a entrega da matriz perdida.
Ikaruga abre a camisa, revelando a matriz em seu peito, e se transforma em uma elfa negra, chocando Isuka. Para testar seus poderes, Ikaruga cria uma esfera de antimatéria e se aproxima para tentar curá-la. Mas antes que ela chegue, Haunted aparece e esfaqueia o peito de Izuka. Furiosa, Ikaruga avança contra ele e o ataca com sua esfera de antimatéria. Ao bloquear, o recuo gera uma explosão que destrói o último andar. Ikaruga segura Izuka e tenta desesperadamente salvá-la. Mas é tarde demais, seus poderes de elfo sombrio se esgotam. Em seus momentos finais, Isuka pede que Ikaruga viva, pois a elfo que ela salvou está bem com o Alquimiste, e morre. Haunted aparece e convida Ikaruga para continuar a pesquisa de Izuka. Ela atira na cabeça dele, mas Haunted invoca um Wyvern mecânico gigante para atacá-la e desaparece. Takeru vê o Wyvern, sobe ao topo, resgata Ikaruga e descobre o ponto fraco da criatura. Enquanto o Wyvern cospe fogo, Oka e Takeru o seguram, e Ikaruga ordena que Osage opere o canhão de trilho para destruir a espinha do monstro. Com apenas 5 disparos, Osage fica nervosa e erra os 2 primeiros. No terceiro, ela acerta em cheio, mas logo percebem que não foi o suficiente. Com a coluna exposta, o Wyvern nocauteia Oka, e Takeru salta sobre ele. Ao tentar esfaqueá-lo, seu traje Relic Eater fica sem mana, deixando Takeru indefeso. Quando ele ia desistir, Mari transfere sua mana, permitindo que Takeru destrua o núcleo e o Wyvern. Horas depois, Takeru encontra Ikaruga do lado de fora da base e vai falar com ela. Com pena, ele faz carinho nela e pede que confie mais neles. Ikaruga chora a morte da irmã. Dias depois, ela avisa que a academia fará uma operação secreta para conter um tráfico de artefatos mágicos naquela noite. Quando Osage e Ochu sugerem ir disfarçados, Ikaruga diz que não tem qualificação. Ofendida, Oka aceita a missão para provar sua competência, mas descobre que terão que se fantasiar e infiltrar em um clube de strip. Para se misturar, Osage e Marie se apresentam a 3 discípulos, enquanto Osha, desconfortável com homens idiotas, se apresenta timidamente. Um deles elogia seus seios, e Oka perde a cabeça e parte para cima. Antes que ela revele o disfarce, Takeru aparece vestido de garçom e resolve tudo com profissionalismo, chocando as garotas. Logo, avistam um homem na mesa 4 com um objeto, e Oka se aproxima. O homem fica bêbado, e ao tentar ser inconveniente com a acompanhante, toca acidentalmente em Ochu. Ela surta, dá um soco nele e atira no presente dele, revelando o disfarce de todos. Takeru e os outros prendem o homem, mas descobrem que o objeto era apenas um console portátil. Após um silêncio, outro homem com um anel estranho tenta fugir, mas é capturado pela equipe. De volta ao escritório, Oka pede desculpas, mas os outros ignoram e examinam o anel. Ao descobrirem que é apenas um anel com magia de sedução fraca, todos ficam decepcionados. Ikaruga repreende Ochu e decide testar o anel. De repente, as outras garotas o arrancam de sua mão. Mari e Usagi brigam pelo anel, que escapa. Takeru tenta pegá-lo, mas o anel brilha e entra em seu dedo. O quarto brilha e as garotas ficam obcecadas por ele. Takeru escapa de Usagi e encontra Maori, que chora por ser reta, e ele tenta impedi-la de tirar a blusa. Ele tenta fugir, mas Oka o imobiliza e o lambe. Envergonhado, Takeru vai até Ikaruga, mas a pervertida acaba vomitando nele. No dia seguinte, o pelotão vai à praia investigar porque o verão não acaba ali. Mari coloca biquíni e brinca na água, enquanto Ochu analisa a areia em busca de magia. Usagi surge com um biquíni apertado e corre para a água. Oku grita para ela se acalmar, mas Ikaruga, cansada, a obriga a vestir algo mais adequado. Takeru e as garotas se divertem na praia até Ikaruga descansar sob um guarda-sol. Eles almoçam lamen, mas Takeru tem um choque térmico ao comer raspadinha. Minutos depois, Takeru corre ao banheiro com dor de barriga. Lápis tenta segui-lo, mas Usagi e Maori a impedem. Oka vê salva-vidas com um homem inconsciente atacado por um monstro. Lápis conclui que o convidado do verão é o responsável pelo calor eterno. Eles decidem investigar. Como Ochu não nada e Ikaruga está cansada, Usagi e Mari pedem que Lápis as use como isca na água. O monstro agarra Usagi e Mari com tentáculos, fazendo-as gritar. Lápis tenta puxá-las, mas a linha arrebenta e as duas são submersas. Takeru sai do banheiro, vira comedor de relíquias e mergulha, mas afunda pelo peso da armadura. Elas reclamam, mas ele transforma a espada em vara de pesca e usa a isca para libertá-las. Oshu desativa o colar de Maori, que abre o mar com um campo de aurora. Takeru e Usagi matam o monstro e o jogam na areia, encerrando a missão. À noite, Oka compra picolés para as garotas. Semanas depois, Takeru visita sua irmã, Kiseki, na prisão de segurança máxima da academia. Kiseki elogia Takeru e pergunta sobre a escola.
Ele fala do pelotão, mas ela sente ciúmes ao saber que ele admira uma garota de cabelo bonito. Ainda assim, ela força um sorriso e diz ao Takeru o quanto está feliz por vê-lo vivendo sua vida. Mas no fundo, Takeru sabe que ela está mentindo, pois na condição em que está, ela não pode estar feliz. Enquanto ele promete lhe dar uma vida normal algum dia, o tempo acaba e o supervisor pede que Takeru saia. Mais tarde, o Sagi mira seu rifle em um carro em alta velocidade na cidade e atira nos pneus. Após o carro bater, os criminosos roubam uma moto e fogem em alta velocidade, com Oka os perseguindo. Quando ela se aproxima, eles usam um feitiço de velocidade e disparam, mas Oka os alcança logo depois, graças à moto especial de Ikaruga. Após atrair os idiotas para um beco, Oka avisa Takeru pelo rádio para assumir. Takeru aparece na frente dos criminosos enquanto ainda estão na moto, destrói o veículo e os captura. No dia seguinte, enquanto o Sagi e Ikaruga conferem os créditos extras, Oku se aproxima de Takeru, preocupada com suas olheiras. Ela checa sua testa, vê que está bem e diz timidamente que ele pode contar com ela, deixando Takeru comovido. Mais tarde, Takeru vê Kuya com Sojutsu e tenta perguntar sobre Yoshi, mas Kuya o chama de traidor e sai. Pouco depois, Sujetsu chega à sala de controle da prisão de Kiseki com Kyoya, para garantir que ela esteja sob vigilância severa enquanto dorme. Quando Kiseki acorda, Sujetsu explica a Kurogana que os poderes dela são tão peculiares que tudo que tocam vira parte dela. Em outras palavras, se não for contida, seus poderes demoníacos vão corroer e consumir o planeta inteiro. Por isso, Sujetsu confessa que precisam matá-la constantemente para forçá-la a usar esses poderes e destruí-los antes que fiquem fortes demais. Ao recuperar os sentidos, Kiseki tem uma alucinação e vê Takeru a deixando por outra garota. Devastada, ela perde o controle, chora e entra em fúria. A prisão entra em bloqueio total e Kurogana entra na cela de contenção de Kiseki para enfrentar sua verdadeira forma grotesca. Em outro lugar, Oka avisa sua equipe enquanto persegue criminosos, vestida como uma garota de programa, e pede que se preparem. Logo, os criminosos aparecem e passam por Mari e Usagi, que estão com trajes sensuais distribuindo panfletos. Mari tenta entregar um panfleto, mas assim que eles pegam, percebem quem elas são e abrem fogo. Mari cria um campo de aurora imediatamente. Mas, mesmo bloqueando as balas, os cartuchos se transformam em mandrágoras gigantes e os criminosos fogem. Enquanto as garotas lutam contra os monstros, Takeru abandona o disfarce e persegue os criminosos até um beco escuro. Porém, assim que chega lá, algo devora os dois criminosos, deixando-o chocado. Então Kiseki sai do beco e se aproxima dele, parecendo exausta, mas feliz por vê-lo. Chocado, Takeru a segura e pergunta por que ela está ali. Quando Kiseki diz que só queria vê-lo, Oucha e os outros chegam e perguntam quem é a garota. Alarmado, Takeru aponta a espada e manda que se afastem. Após Oka falar com ele, ele se acalma, pede desculpas e revela que Kiseki é sua irmãzinha perigosa, que fugiu da prisão de segurança máxima só para vê-lo, deixando todos chocados. Momentos depois, Kiseki acorda em um esconderijo com Takeru e pede desculpas por matar pessoas de novo. Enquanto ele a acaricia, Oku se apresenta, mas a garota se esconde timidamente atrás do irmão, e Takeru se desculpa por ela. Entendendo a situação, Aka chama Takeru para fora. Lá, ele revela a todos que Kiseki é uma entidade perigosa que massacrou muita gente em sua cidade natal. Enquanto os outros ficam chocados, Takeru garante que Kiseki é comportada e só é perigosa por não controlar seus poderes. Ikaruga explica que ela sofre da síndrome de transbordamento, um distúrbio genético que faz bruxas perderem o controle e enlouquecerem. Ela também tranquiliza a todos, dizendo que como Kiseki gastou muita mana na fuga, estarão seguros por enquanto. Com isso, Oka pergunta o que devem fazer agora. Takeru pensa em entregá-la à Inquisição, mas Oku revela que desativou as comunicações para dar uma hora aos irmãos. Ikaruga e Osage elogiam a atitude de Oku, enquanto Mari irrita Okyu como sempre. Logo depois, eles chamam Kiseki e dizem que ela e Takeru terão um encontro de irmãos, fazendo-a provar vários disfarces. À noite, num café, Kiseki elogia o pelotão por tratá-la como humana, apesar do perigo. Ela pergunta se Takeru acha Oka bonita. Quando ele diz que ela é legal, Kiseki pergunta se pode matá-la, pois teme perder o controle e matar mais gente do que há 5 anos. Após um silêncio, Takeru diz que não pode fazer isso, pois quer que ela viva como sua irmã. Kiseki chora, e Takeru promete que se tiver que matá-la um dia, morrerá ao lado dela. Até lá, ele pede que ela resista, e ela promete. A quilômetros dali, numa cabana, o líder da Valhalla, Orochi, avisa a parceira, o Atari, que o alvo que deveriam resgatar fugiu da prisão da academia. O Atari sugere atacar a academia, mas Orochi ordena que capturem Kiseki.
Enquanto isso, Takeru e Kiseki estão prestes a ir na roda gigante quando Kyuya aparece com Yoshi e se transforma em sua forma Reliquiter para capturá-la. Sentindo perigo, Takeru se transforma e ataca Kuya, que se choca ao ver que ele tem um Reliquiter. Takeru explica que Sugetsu viu potencial nele, mas Yoshi revela ser Nero, a devoradora de relíquias de Kyuya. Felizmente, antes que a batalha piore, Kurogana aparece, para a luta e promete puni-los por lutar em área civil. Takeru desativa a forma, vai até Kiseki e pede desculpas por não conseguir protegê-la. Kiseki o abraça forte, pede para não esquecer a promessa e desmaia. Sugetsu aparece, avisa que Kiseki foi sedada e sentencia Takeru à solitária por tê-la escondido. Takeru pergunta sobre o destino de Kiseki, e Sugetsu diz que ela será transferida e talvez a alquimista consiga suprimir seus poderes. Horas depois, o Atari ataca um avião de isca da academia, mas descobre que Kiseki não está lá. Logo depois, Kurogana e Kyo, que transportam Kiseki, são informados do ataque, mas seguem viagem. Kiwi fica arrogante e pergunta se Kurogana está do lado da humanidade ou dos hereges. Kurogane pergunta por que ele faz uma pergunta tão absurda. Mas quando Kuya começa a divagar e diz para não atrapalhar sua vingança contra os hereges, Kurogane o ignora. De repente, o veículo é atacado e parado pelos dragões de Valhalla. Kurogane e Kuya saem para enfrentá-los. Enquanto isso, Takeru sonha com a primeira vez que viu Kiseki, trancada no depósito da família, e soube pelo pai que ela era sua irmã mais nova. Ele explicou que as meninas da linhagem de Takeru são demônios e que por gerações a tradição era matá-las ao nascer. Infelizmente, Kiseki nasceu imortal, sendo impossível matá-la de vez. Meses depois, o jovem Takeru encontrou o pai sangrando no chão, que lhe entregou a katana e implorou para que ele matasse Kiseki antes de morrer. Takeru pegou a lâmina e se aproximou de Kiseki em sua forma demoníaca para matá-la, mas, sem coragem para matar a própria irmã, ele hesitou e a viu cair do penhasco e perder o controle. Takeru acorda na cela e Oka, na cela ao lado, o chama e pede desculpas por tudo. Takeru diz para ela não se culpar, pois sabe que ela só tentou ajudar. Depois, ele pergunta por que ela foi tão longe por ele. Oka responde que queria dividir seu fardo, pois sente que deve a ele por ter encontrado paz e tranquilidade nas atividades do pelotão. Para alguém que viveu apenas para a vingança, encontrar paz em algo comum a faz feliz, e tudo graças a Takeru. Enquanto ele agradece, Nagaru aparece e os tira da solitária. No caminho, ela diz que o transporte de sua irmã foi atacado por Valhalla e pede que ele vá até lá. Takeru sai da prisão e encontra o Seiji, Mari e Ikaruga, esperando para seguirem na missão. Quase ao mesmo tempo, Orochi aparece diante de Kurogane e Kuya após derrotarem os dragões. Ao vê-lo, Kurogane ordena que Kyoya continue levando Kiseki enquanto ele fica para lutar contra Orochi. Após a partida de Kyoya, Orochi pergunta se ele consegue vencê-lo sem hesitar. Kurogane o ignora e invoca seu Relic Eater híbrido para lutar. Pouco depois, Kyoya para o veículo, se aproxima da cela de Kiseki em sua forma de Relic Eater e aponta a arma para ela. Felizmente, antes de atirar, Takeru aparece e o repreende pela frieza. Sem se abalar, Kyoya diz que quer eliminar todos os hereges e seu Relic Eater, Nero, o incentiva a odiá-los ainda mais. Takeru tenta avisar que Nero está enchendo sua mente de ódio, mas Kyoya o ataca. Após desviar dos tiros, Takeru avança contra Kyoya, corta as balas, destrói sua arma e o derruba. Kyoya se levanta e tenta atirar de novo, mas Ouchu o atinge, forçando-o a sair da forma de Relic Eater. Percebendo a derrota, Kuya pula da ponte e Takeru corre para tirar Kiseki das correntes. Ao levá-la para fora, a forma demoníaca de Kiseki começa a surgir, causando-lhe muita dor. Mas enquanto ela implora para acabar com seu sofrimento, Haunted aparece e esfaqueia Takeru, convidando Kiseki a se juntar a eles. Ao ver isso, Kiseki teme que seu irmão esteja morto. Ela entra em frenesi, estendendo uma massa grotesca de carne demoníaca para destruir tudo ao redor. Enquanto isso, Sugetsu encontra a CEO da alquimista Suzaku num telhado, revelando que deixou Kiseki se transformar para que ela visse o quão perigosa é. Quando ela se oferece para destruir os demônios de Kiseki, Sugetsu a manda esperar e ver Takeru fazer isso. Na rua, Oka chega e encontra Takeru esfaqueado e suspenso, enquanto Haunted fala pelos cotovelos como o canalha que é. Frustrada, ela exige que ele solte Takeru, mas quando Haunted recusa, ela invoca Vlad e começa a atirar nele imediatamente. Após bloquear os tiros, Haunted luta corpo a corpo para impedi-la de usar Vlad e acaba esfaqueando-a. Sem se abalar, Oka se cura e pede a Vlad que firme um contrato com ela. Chocado, Vlad pergunta por que agora, se ela sempre o usou apenas como meio temporário de vingança. Enquanto afasta os tentáculos de Kiseki, Oka diz que mudou de ideia porque Takeru e os outros valem qualquer sacrifício.
Comovido, Vlad firma o contrato e cobre o corpo dela com a armadura Reliquiter, como a de Takeru. Ela ataca Haunted de surpresa, mas ele bloqueia, assume a forma de devorador de relíquias e contra-ataca por vários segundos. Em certo ponto, Oka vê uma brecha, transforma sua arma numa espada de plasma e atravessa o peito de Haunted, nocauteando-o. Ela corre para pegar Takeru, mas Ikaruga, Ousagi e Maori chegam numa van, resgatam os dois e fogem dos tentáculos. No caminho, Ikaruga explica que, embora só Takeru possa detê-la, precisam destruir a massa de carne que sai dela até que a raiva diminua ou todos sejam consumidos. Nisso, os demônios de Kiseki viram a van. Mas eles saltam, criam uma barreira e abatem os tentáculos enquanto esperam Takeru acordar. Ikaruga avisa que, mesmo que Takeru acorde, ele talvez precise matar a própria irmã para salvar o mundo. Para evitar isso, Oka assume sua forma de devoradora de relíquias, destrói vários tentáculos e se aproxima de Kiseki. Ao mesmo tempo, Takeru revive o momento de 5 anos atrás, lamentando não ter decidido se a protegia ou a matava. Prestes a desistir, Lápis aparece em seu subconsciente e oferece seus poderes se ele abandonar sua humanidade e entregar sua alma. Takeru lembra dos momentos com seu pelotão e decide vender sua alma por poder. Lápis o beija para selar o pacto, melhora sua armadura para o modo caçador de Deus e ele acorda. Enquanto isso, os demônios de Kiseki atacam Oka contra a vontade dela, mas Oka os destrói. Quando ela ia voltar para Ikaruga e os outros, vários demônios voadores a cercam. Mesmo assim, ela destrói todos numa única explosão, enquanto Ikaruga e os outros continuam lutando. Takeru sai da van com a armadura brilhando em azul, suga a mana restante de Oka, fazendo-a voltar ao normal. Ele pede desculpas, pede que cuidem de Oka e diz que precisa lidar com a irmã sozinho. Ouvindo isso, Oka implora para ele não matar a irmã, pois isso o assombrará para sempre. Mas Takeru diz que não pode ouvi-la agora, pede desculpas aos outros, que imploram para ele ficar, mas ele vai embora assim mesmo. Segundos depois, ele localiza o corpo principal de Kiseki. Mas antes que possa tocá-la, Haunted aparece em sua forma de Relic Eater e o provoca. Irritado, Takeru o ataca para tirá-lo do caminho. Enquanto Haunted se defende, os demônios de Kiseki tentam convencê-la de que Takeru morrerá, para que ela perca o controle novamente. Vendo isso, Takeru lamenta seus erros passados e expressa o arrependimento insano que ainda sente por ter sido indeciso, o que irrita Haunted. Ao jurar ser fiel aos seus desejos desta vez, Haunted o ataca, mas Takeru bloqueia e diz a Kiseki que vai salvá-la e voltar para seus amigos inteiro. Com isso, os demônios de Kiseki se revoltam, querendo que ele e Kiseki morram juntos. Mas como Kiseki é claramente contra, isso causa uma luta interna entre sua mente e os demônios. Quanto a Haunted, ele continua atacando Takeru e promete matá-lo primeiro, e depois a irmã, após ela destruir o mundo. Com a tensão aumentando, os demônios de Kiseki começam a ceder, e Takeru derrota Haunted rapidamente com sua técnica suprema. Com Haunted derrotado, ele corre até os demônios de Kiseki, segura sua mão e a abraça, fazendo a massa demoníaca desaparecer. Percebendo a derrota, Orochi tem um encontro final com Sugetsu, que o recebe de volta após 150 anos desaparecido e avisa que uma guerra está por vir. Takeru volta com a irmã e diz às garotas que, embora não tenha salvo Kiseki de verdade desta vez, não descansará até encontrar a cura. Ouvindo isso, as garotas brincam que ele é um preocupado e pedem que ele compartilhe o peso com elas na próxima vez. Chegamos ao fim do vídeo. O que você acha que acontecerá com Takeru e seu grupo? Conte para nós nos comentários. E se quiser mais resumos de anime como este, assista a este vídeo.